Essa oportunidade única de economizar na conta de luz e ainda ganhar prêmios exclusivos. Mega Feirão de Aniversário Segport Soluções. Aproveite enquanto é tempo. segportsolar.com.br. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã, para você começar esse dia já sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. Você acompanha o programa também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Daqui a pouco tem podcast do programa de hoje e logo mais reprise às 17 horas na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos nesta sexta-feira tempo bom, parcialmente nublado, com a predominância aí do sol no decorrer do período. A máxima é de 25, a mínima pode chegar a 12 graus na cidade. Agora, neste momento, faz 18 graus aqui no centro e para hoje, então, não tem a previsão de chuva que havia aí desde o início da semana. O tempo fica parcialmente nublado, claro, no decorrer do período. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada e com o Rodrigo Gonçalves, nós vamos conversar com Mauro Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos, já conosco. Vou trazer já o seu bom dia, Mauro. A gente vai fazer aqui só as manchetes do portal folha1.com.br e nós vamos falar sobre a economia de Campos, os acertos e erros do governo Vladimir, a relação com a Câmara de Vereadores do município, a pacificação entre Garotinhos e Bacelar e ainda vamos pedir a você uma projeção aí às eleições a prefeito e vereador em 2024 no município de Campos. Mauro, seja bem-vindo. Já, né, a gente começa aí esse bate-papo. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com um aplicativo exclusivo para você baixar agora aí na sua lojinha de app e acompanhar todos os resultados que você precisa ter no Laboratório Plínio Bacelar e também todos os atendimentos da clínica Vacina Plínio Bacelar. No portal folha1.com.br, em destaque, Macaé, entre as 50 cidades mais violentas do Brasil, é o que aponta levantamento feito aí pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com mais de 100 mil habitantes, a cidade ficou na 36ª posição. Empresário é deixado amarrado em porta-malas após roubo. Foi num canavial aqui em São Francisco. Bandidos roubaram R$33 mil. Vereador defende maior fiscalização no trânsito em Campos. Nos últimos meses, só na 28 de março, foram 7 acidentes com um saldo extremamente negativo de 3 mortos. Santander abrirá a primeira unidade em São João da Barra. Tony Ramos e Amaury Lorenzo gravam cenas de terra e paixão em Campos. E MTT inicia pesquisa sobre as linhas de transporte público municipal. Campos com vagas para montador de andaimes e pintor industrial. CDL entrega R$9 mil em alimentos
para 2 instituições em Campos. Bancos alertam para golpes no programa Desenrola Brasil. Fique atento, hein? São Francisco do Itabapoana realiza as primeiras 20 cirurgias de catarata no Manuel Carola. Policiais do 8º BPM que se destacaram no último trimestre são premiados. E, para finalizar, Carla Capucci assina a ordem de serviço para obras no Parque de Exposições em São João da Barra, que tem hoje o início do Festival de Inverno. O evento prossegue até domingo. Essas e outras informações estão lá no portal folha1.com.br. Basta acessar o conteúdo inteiramente gratuito. Bom, já anunciamos aqui, deixa eu trazer o bom dia, então, são 7h11, do nosso convidado, o Mauro Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos. Mauro, sempre um prazer renovado poder conversar com você aqui, em qualquer lugar, mas em especial aqui nesse programa, em que a gente tenta naturalmente mostrar para todos os campistas, para todos os ouvintes, telespectadores, né, um painel, né, por exemplo, no caso da economia e do desenvolvimento econômico do município, como é a responsabilidade sua à frente dessa pasta que você está. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da Folha 98,3. Para mim é uma honra estar participando desse programa e estou à disposição para a gente aqui conversar, falar sobre tudo que for preciso sobre o nosso município, sobre o futuro, sobre a questão política. Estou à disposição, agradeço muito pelo convite, me sinto honrado em estar aqui com vocês. Muito obrigado, Mauro. Meu caro Rodrigo Gonçalves, saudade de você, mas eu tirei aí 10 dias de férias, ficamos, né, sem nos falar nesse período, mas que bom revê-lo, e nessa bancada que é muito importante ter a sua presença aqui. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Mauro, bom dia, Luiz. Na verdade, ficou sem se falar aqui, né, porque eu fiquei te ligando, te perturbando, né? Desejar um bom dia especial a todo mundo que acompanha a gente, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos. Você de São João da Barra, onde agora está acompanhando o programa lá, minha mãe, já vi que ela já está ligada aí já no Folha no Ar. Também a todo mundo de São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Cardoso, outras cidades aqui da nossa região, onde chega o sinal em 98.3. E, claro, todas aquelas outras pessoas que estão acompanhando a gente também nas redes sociais, no Face, no Instagram, no YouTube, né? E pode participar com a gente desse programa enviando a sua pergunta também ao Mauro Silva. Ok. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, conosco nessa semana, né? Há um revezamento para quem está chegando agora, né? O Rodrigo faz uma semana, o Aloysio faz outra aqui na bancada, e sempre às sextas-feiras a gente reúne aí a equipe toda para fazer o fechamento e, claro, evidente que preparar também parte da edição do jornal impresso Folha da Manhã, que sai amanhã nas bancas e nas casas dos assinantes. Meu caro Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Mangueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Mauro, obrigado pela presença. Obrigado, Luiz. Vamos poder conversar um pouco sobre economia, política, administração, nos 3 próximos blocos. Rodrigo, bom dia. Eu fico vendo... É engraçado ver Rodrigo e Cláudio ao vivo, depois de ouvir os dois fora do ar, dá um contraste. Mas, enfim, nossa, bom dia especial às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, os taxistas no trecho aplicativo, professores, pais de alunos que muito honrosamente vão deixar seus filhos na escola ouvindo a 98.3. Mauro, uma pergunta mais óbvia possível da sua parte, desenvolvimento econômico. Qual é hoje, passado aí 2 anos e meio da gestão Vladimir Garotinho, qual é hoje a condição econômica que desfruta o município? Bom dia. Bom dia, Luiz. Mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes. Luiz, o município hoje, né, ele se destaca até o momento econômico do governo municipal, saneou as finanças públicas. Hoje, o município tem uma poupança onde está investindo pesado na questão da infraestrutura. E a gente sabe que a infraestrutura é o setor que mais gera emprego, que é a construção civil. Hoje nós temos, para cada 100 empregos formais, no mercado formal, para cada 100 empregos,
nós temos em torno de 35 microempreendedores, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos feito lá, em menos de 24 horas, temos abertos os MEIs e estamos trabalhando para incentivar o microempreendedorismo também, que é a forma mais rápida de se gerar emprego. E, ultimamente, nós temos feito muitos contatos com algumas empresas para que possam se instalar em Campos. Aí você pergunta assim, muita gente pergunta, e quando chega? Né? E a gente precisa assim, ter muita calma. Eu falava com o Cláudio antes do início do programa, que existe um prazo de maturação para as coisas. E é esse momento que a gente está fazendo agora, é o momento de virar a chave de se planejar. Para você ter uma ideia, participei de uma reunião com a Equinor, que é uma empresa do ramo de petróleo, uma das maiores do mundo, e ela vai vir para Campos. Nós tivemos uma reunião e eu perguntei em determinado momento, poxa, que bacana, a prefeitura está à disposição, veja o que é preciso, vamos ver quais são as necessidades para que a gente possa formar a mão de obra capacitada, estamos aqui à disposição, o que o município precisa fazer? Falou, não, a gente precisa começar a ter essa relação, a gente vai passar a relação dos profissionais que nós vamos precisar, e assim, a gente só quer começar a abrir as portas para vir. Eu falei, ótimo, tudo dando certo. Quando vocês entendem que, para que a gente possa dar início à instalação, eles falaram, tudo dando certo, a gente começa entre 2027 e 2028. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente coloca sempre, que é o tempo de maturação e de fazer as construções. Mas a chave precisa virar, né? E é isso que a gente está fazendo. Hoje, graças à austeridade, o governo Vladimir é um prefeito muito austero, a gente, como secretário, sabe, graças disso, ele é muito austerioso nos investimentos, e de forma assim, com a ajuda do governo do Estado, ele tem feito muitas obras em Campos, e a gente tem que ressaltar isso, e essas obras estão gerando empregos, e essas obras são as obras a curto prazo, que a gente fala, que é a questão da infraestrutura, que é a questão dos bairros legais, né, que é a questão do asfaltamento, que são mais de 100 ruas asfaltadas, né? A gente está cada vez aumentando a questão da qualidade de vida, do saneamento público, levando para alguns bairros, como os bairros, são tantos bairros que eu te confesso que eu vou anotar, vou te falar. Nós estamos levando para vários bairros a questão do bairro legal. Então, assim, eu acho que o Parque Saraiva, né, nós temos o Parque Saraiva, nós temos eu vou te falar quais são os bairros que é importante ressaltar, os bairros que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos no Parque Saraiva, nós estamos na recuperação da estrutura no Parque Saraiva, recapeamento de 100 ruas, melhorando no bairro da área central, sinalização horizontal vertical, né, na parceria com o governo do Estado, os bairros legais, reforma geral do Hospital Geral de Guarulhos, né, emergência e reabertura do restaurante popular, Café do Trabalhador, as instalações que nós estamos trabalhando e mapeando vários bairros, e, assim, dotando os bairros de melhor infraestrutura, que são Santa Cruz, Travessão, Balieira, Santa Clara, Jardim Carioca, Eldorado, e são várias intervenções que o governo vem fazendo em vários bairros, e agora, como a gente não está direto na comunicação, né, Luiz? Você não tem aquela noção do todo, você se perde, você está focado em uma coisa, as coisas estão acontecendo, e, assim, eu quero confessar que o próprio governo, muitas vezes, não sabe o que está fazendo internamente, porque tanta coisa que acontece nos outros setores a gente já não domina tanto. Mas eu digo que a economia está se aquecendo, né? A questão do petróleo puxou para cima a nossa economia também agora. Então, eu vejo que o momento econômico, o momento político, todo esse momento é muito... A gente está passando por um ciclo virtuoso no município de Campos. Mauro, muito se fala na questão, quando a gente recebeu você logo que depois você assumiu a secretaria, ainda em janeiro,
você falava muito dessa importância da interlocução, não só com o governo do Estado, e aí eu queria que você até falasse um pouco sobre isso, porque a gente recebeu essa semana, inclusive, o Vinícius Fará, que é secretário de Desenvolvimento, uma pessoa que vocês já tinham uma relação desde a época, né, que vocês estiveram, você teve como secretário do governo dos garotinhos no Estado. Queria que você falasse um pouco sobre essa relação de projetos que estão por vir em parceria com o Estado, mas você falava também naquele primeiro momento de melhorar o diálogo também com o setor empresarial e com as academias, com as universidades. Como é que tem sido o Mauro nesse diálogo? Primeiro com o governo do Estado, que você falasse, depois um pouquinho também com os demais setores. Olha, Rodrigo, tem sido muito bom, tem caminhado muito bem. Em relação, por exemplo, nessa reunião que nós tivemos agora, a última reunião, que nós recebemos a CEO da Eletra, né, a Romano, nós tivemos uma reunião sobre a possibilidade. Primeiro, a gente pretende renovar a frota aos poucos na questão da sustentabilidade de ESG de ônibus elétricos para o município. E a estada do Vinícius Fará, efetivamente, nessa quarta-feira, nessa reunião que nós tivemos com a CEO da Eletra, que é a primeira fabricante de ônibus elétricos do Brasil, a maior, que gere o transporte no estado de São Paulo, que esse é o nosso maior, depois a gente pode falar sobre isso, que esse é o maior gargalo do governo municipal, a questão do transporte, que para a gente é muito caro. A gente conversou muito sobre a possibilidade de renovação da frota e da ampliação da fábrica, que ela precisa crescer para o Sudeste, né? Que ela precisa ia para o Nordeste, ela já está em São Paulo, no Sudeste, e ela precisa ampliar. E, na visão dela, tem a questão do desenvolvimento para fazer a exportação. E nós colocamos na mesa, e sempre colocamos à mesa para conversar o Porto do Açu, que a gente entende que é também um dos eixos do desenvolvimento, que é o principal eixo do desenvolvimento regional. Porque muita gente fala, o Porto está em São João da Barra, está em Campos, não importa. O Porto é do mundo. O Porto pertence ao Brasil, pertence à América Latina, pertence ao mundo. Então, a gente trouxe o Porto para a conversa, e essa conversa com o governo do Estado veio reiterar, o Vinícius Fará veio reiterar aqui a possibilidade de criar alternativas e de fazer uma legislação que possa permitir uma concorrência melhor com os outros estados para atrair fábricas para cá. Também, junto com o Fará, nós conversamos e estamos discutindo a revitalização da Codim, né? A gente quer criar um novo polo, criar mais um polo agora sendo empresarial, né? Porque a gente não pode pensar só na indústria, tem que pensar também nos serviços. Aliás, o serviço é a nossa maior força, e a gente está criando um polo que seja um polo empresarial. E a visita do Vinícius Fará, a gente veio trabalhar e falar sobre essa questão, e a gente precisa caminhar nessa questão, que é o polo empresarial, que pode ser colocado ainda ou próximo à Codim, uma expansão da Codim, ou sentido Porto do Açu. É uma discussão que a gente ainda está tendo para ver a melhor localização. Ainda no governo do Estado, nós fizemos aí numa discussão que é a questão da duplicação e a urbanização e recuperação do canal Campos Macaé, onde o FECAM, que é o Fundo do Meio Ambiente do Estado, o prefeito Vladimir conseguiu, junto ao vice-governador, junto ao governo do Estado, ao Cláudio Castro, né, conseguiu que pudesse ser aportado 111 milhões para a construção dessa obra, que levaria ali do McDonald's ali no início até a Chatuba, que vamos urbanizar para melhorar tanto a recuperação do canal Campos Macaé, como também a urbanização em torno desse canal, que vai facilitar o trânsito dentro da cidade, que vai dar outra conotação para aquela área que vai expandir, né, sentido Carvão. Então, o governo do Estado, a interlocução do governo do Estado é excelente, e aí a gente precisa entender também que na questão do início do start, das conversas,
e também da aprovação dos projetos, a gente vai levar esse tempo de maturação. Mas o que eu posso te adiantar é que já estão sendo feitos os levantamentos topográficos dessa obra, né? Mas eu não sei estimar qual o prazo, mas é sem dúvida uma obra estruturante que vai ser importante para escoar, que é o nosso maior eixo aqui do transporte, sem dúvida, 28 de março, e a gente tem também essa área que é que passa ali, essa rodovia nossa que passa por fora, que é Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, né? Então a gente vai fazer esse fluxo aí, essa mobilidade urbana para facilitar o transporte. Além de outras parcerias com o Estado, a questão do centro de hemodiálise, que é uma conquista muito grande na área de saúde, que já se começa que já está se começando, a obra já está sendo licitada e já vai entrar em funcionamento, né? Nós estamos pedindo agora também com o governador e também com o Luizinho, com o secretário de Estado de Saúde, o centro de imagens. Quer dizer, a gente está num momento um momento muito virtuoso com o governo do Estado. Agradecer assim, essa relação com o governo do Estado para que a gente possa fazer obras tanto de infraestrutura como de melhoramento. Você falou em relação às entidades. As entidades, a gente tem conversado muito com as entidades. Com a Firjan, por exemplo, a gente desenvolve um projeto 4.0, temos reuniões constantes com a Firjan, né? É uma relação muito boa, onde vamos fazer uma aferição do andamento da inteligência da Firjan, do andamento de obras e licenciamentos. A gente vem estudando isso. Nós temos um grupo de trabalho com a Firjan, né, nesse projeto 4.0 que estamos trabalhando. Junto ao SEBRAE, que são as entidades, nós estamos trabalhando aqui a cidade empreendedora. Fizemos uma reunião recentemente, onde o SEBRAE colocou alguns pré-requisitos que o município precisa preencher para concorrer à cidade empreendedora, para facilitar a gestão do município. Tudo é especificamente mais voltado tanto para o microempreendedor, que é o foco principal do SEBRAE, e voltado também para a ESG, que é a questão da governança, que é a questão do meio ambiente, que é uma questão que agora é uma preocupação geral, não só das empresas privadas, mas como do poder público. E essa relação com o SEBRAE é muito boa, porque além da cidade empreendedora, nós temos capacitação toda semana no SEBRAE, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para ajudar os microempreendedores, né, para que eles possam abrir a sua empresa, como se inicia. A relação é muito boa. E a relação com a academia, né, que eu falei desde o início, ela continua sendo uma relação bem estreita, sem falar das entidades. A relação com a CDL é boa, a relação com a SIC, a relação com as entidades, porque, assim, o desenvolvimento econômico, particularmente, que é a minha área, passa por todas essas vertentes, né? Então, a gente precisa se aproximar da indústria, como a gente tem feito com o Firjan. A CDL lá com o Edvar sempre foi uma relação muito boa, uma relação muito que dão bons frutos pela questão de você fazer parceria tanto na área do turismo, né, como na área de eventos para fomentar o comércio, e a relação com a SIC que a gente vem estreitando. Eu assumi em janeiro, também o Fernando Loureiro assumiu, e a gente começa a conversar para buscar caminhos que sejam caminho para discutir com a sociedade como um todo. Eu sempre falei para a Luísa, até mesmo antes de assumir assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a gente precisava ter um conselho da cidade. E nós vamos, nos próximos, o prefeito já me cobrou que a gente estabeleça esse conselho, e eu quero, assim, nos próximos 30 dias, no máximo, instalar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, um conselho para que a gente possa estar conversando, discutindo e apontando quais são as ideias e o que o governo pensa para o futuro da cidade. Eu falo isso para os próximos 10 anos, né? A gente temos que pensar a cidade a longo prazo, até 2030, o que for preciso.
Então, essa tem sido a relação nossa com a academia e com as entidades, e principalmente com o governo do Estado, que eu posso dizer que, pelo tempo que eu passo pela política, eu nunca vi uma relação tão azeitada entre o governo municipal e o governo estadual. E a gente precisa entender que esse momento é o momento que nós temos a oportunidade de implantar tudo que for preciso para o desenvolvimento e para o bem da população de Campos. Meu caro secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Silva, você falando aí em desenvolvimento aqui da cidade, essa coisa do centro, né? Da parceria com a CDL, o Edivar está aqui no Face, né? Já colocou aqui, secretário, estamos com várias frentes de trabalho, como a revitalização do centro, que foi licitado, isso. Agora precisamos reativar as reuniões com a Infra, concessionária do aeroporto, e as necessidades das empresas aéreas. Com certeza o aeroporto é um portal de entrada de desenvolvimento. Muito bem colocado, muito bem colocado. Aliás, eu quero ressaltar aqui o trabalho do Edivar em relação a isso. A bandeira, além da CDL, o Edivar tem trabalhado além das entidades, né, do comércio da CDL. Ele tem se preocupado com o município como um todo, e é pertinente ele falar isso. Nós tivemos uma reunião com a Infra, tivemos uma reunião com a Azul, e, assim, o porquê que o desenvolvimento econômico entra nessa questão? Entra nessa questão porque é um vetor do desenvolvimento do aeroporto. Cidade sem um bom aeroporto, ela não vai se desenvolver também. É rodovia, aeroporto, ferrovia, quer dizer, são os modais de transporte. E o Edivar, nós fizemos 3 reuniões já com a Infra, fizemos reuniões com a Azul, e o que a gente quer é uma melhoria, que o aeroporto seja melhor. Não é concebível o aeroporto abrir 6 horas da manhã e fechar às 18 horas. Ele tem que aumentar, tem que ampliar o tempo dele de funcionamento para o público. O aeroporto não pode ter um aeroporto onde você não tenha as condições mínimas, onde você chega e não tenha onde tomar uma água no aeroporto, né? Então, você precisa a questão da infraestrutura do aeroporto, e a gente tem que ajudar a buscar novas empresas que façam. Mas aí o aeroporto é uma questão, sempre se fala assim, mas o aeroporto é um transporte de elite, é um transporte... Não, o aeroporto é carga, o aeroporto é offshore, o aeroporto é uma necessidade que a gente precisa ter. E perfeito. Eu e Edivar, a gente já vai ter uma reunião que nós estamos pautando com a Azul, vamos a São Paulo para aumentar a oferta de voo, né? Você vê que agora no programa do governo federal quer colocar uma passagem a R$200 de avião, então nós não temos o aeroporto de Macaé vai passar por uma reforma, e o que nós temos que fazer com o nosso aeroporto? A gente tem que ajustar para que ele funcione da melhor maneira possível. Não é só crítica, é uma questão de contribuir para se colocar à disposição para ajudar que o aeroporto funcione, que é um dos vetores do desenvolvimento econômico. Não tenha dúvida. Meu caro secretário, para virar a chave já nesse primeiro bloco e começar a falar um pouco de política, um pouco de seguir também nessa gestão, a Silvana Venâncio, lá no grupo de WhatsApp, que você inclusive faz parte, do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e aqui do programa Folha no Ar, ela deixa que a Silvana é jornalista também, né? Assim como você, mora em Bom Jesus do Itabapoana. Secretário, entre erros e acertos do prefeito Vladimir Garotin, qual, na sua opinião, foi o maior acerto e o maior erro nesses 2 anos e 7 meses, praticamente, mais de 2 anos e meio de gestão do Vladimir Garotin? Cláudio, um dia assim eu perguntei a Cristino Aura, numa crise do governo do estado, eu perguntei: Cristino, o que você está achando do momento? Aí ele perguntou assim para mim: Mauro, quanto tempo eu tenho para responder, né? Porque assim, é muito difícil você elencar um erro e elencar um acerto. Eu passo a chamar problemas de desafios. Quais são os desafios, né? A questão de erros e acertos.
Eu acho que, no início, algum erro foi a questão da condução da Câmara, né? A questão na Câmara Municipal, pode ter sido um erro, pode ter sido. A questão do diálogo do início do governo, que ele se construiu de uma forma muito tumultuada, onde o governo onde o Vladimir recebeu o município com folha de pagamento atrasado, com salários, e isso, para mim, já ficou para trás, é retrovisor, vamos olhar para frente. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o nosso maior desafio hoje em Campos ainda chama-se transporte público. Esse é o desafio, eu acho que esse é um desafio que a gente tem que enfrentar e que a gente tem que cuidar com muito carinho, né? Tem o Nelson Kodak, que está à frente do NTT, que é uma pessoa muito dedicada, que está fazendo um trabalho, é um cara que busca reformular também, junto ao Vladimir, assessorando na reestruturação do transporte municipal. Eu acho que esse é o desafio nosso. Esse é o desafio, a questão do transporte, que para mim é uma coisa muito complicada e que precisa ser resolvido, que, aliás, é uma questão nacional, não é uma questão só de Campos, mas a gente precisa cuidar da nossa cidade. E o Vladimir se preocupa muito com isso. O prefeito está muito preocupado, está buscando alternativa, está conversando com todos os modais para que a gente possa solucionar essa questão do transporte em Campos. Eu acho que esse é o desafio. Pode ser, o governo ainda não acertou, se quer chamar de erro, mas eu chamo de desafio, que o governo não acertou. E eu acho assim, que uma coisa que o governo vem fazendo, a interlocução, essa forma nova, né, de se comportar, do relacionamento com as entidades, com a academia, com o governo do Estado, eu acho que esse é o maior acerto do Vladimir, é que ele passa a ter diálogo com todos os segmentos. Eu acho isso para a gente, que sempre, no Rio de Janeiro, a cidade, nos bastidores da política, Campos era considerada faixa de Gaza, né? Porque sempre tinha um tumulto e tal, e é natural, porque é uma cidade onde são 2 ex-governadores, é uma cidade importante, tanto para o norte, noroeste fluminense. Vou falar uma das principais cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, vamos chamar de interior do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que o nosso grande desafio é o transporte, a gente não conseguiu ainda acertar o transporte, e eu acho que a questão do diálogo e a questão da implementação, da austeridade do Vladimir na gestão pública, onde ele consegue realmente trabalhar com as prioridades, ele consegue fazer mais com menos. E isso tem sido uma marca do governo dele, do diálogo e do empreendedorismo, e eu acho que isso é um grande momento que a gente está vivendo. Mauro, eu conheci com meu filho a faixa de Gaza, agora em fevereiro. Eu vou dizer você, não sei, é muito... Se você vira Campos com faixa de Gaza, não sei, acho que se botar aí no contraste, não sei, realmente não sei. Tendo conhecido a faixa de Gaza agora, mas enfim, o Juninho Virgílio lembra aqui, o governo também faz obras no Parque Aurora. Parque Aurora? É muita obra. A todo vapor, ele coloca aqui. Temos aqui Dona Sebastiana Gonçalves, mãe de Rodrigo, aqui, nos prestigiando, mandando um bom dia aqui. Um bom dia para ela. Parabéns pelo menino, pelo filho que ela tem. Não, Rodrigo. Anota isso aí, mamãe, anota isso aí. Mãe é um amor, mãe ama a gente de qualquer jeito, né? Saudade da minha mãe, Rodrigo. Curte muito sua mãe. Mãe é... Ai, Deus do céu. O Rodrigo é um filho muito dedicado, né? Muito dedicado. Talvez seja a grande virtude dele humana, um excelente filho. E, Dona Sebastiana, um beijo aí, todo nosso. Um beijo, Dona Sebastiana. A senhora. A senhora, tudo de bom. Eu dou um beijo também para Dona Sebastiana aqui, gente, pelo amor de Deus. Que aí a hora que ela chamar para muqueca lá, por uma coisa assim, gostou, eu tô também. Eu sabia lá. Entendeu? Vai lá. Vai lá, Luiz. Mauro, a gente entrevistou ontem aqui uma pauta muito parecida com a sua. O Luiz Alberto Menezes Neném, ex-vereador. É pauta parecida porque eu entrevistamos como empresário e como político, né? Então a pauta foi muito parecida com... O próprio título da chamada de uma entrevista de outra ficou muito semelhante. Um grande empresário, Neném.
E nessa virada de chave que Nogueira deu antes de mim, perguntado no final do programa de ontem, uma nota de 0 a 10 do governo Vladimir, embora também tenha falado, inclusive exemplificou a dificuldade que ele tem de encontrar funcionário para a loja dele no Boulevard, porque fecha às 10, aí fecha o caixa às 10h25, a pessoa funcionário sai e não tem mais condição para ir para casa. Verdade. Ele destacou isso e exemplificou isso, né, que é um exemplo empírico, né, que acontece em vários setores. É verdade. Mas ele deu nota 10 ao governo, Vladimir. Que nota você dá de 0 a 10 ao governo e por quê? Eu dou 8. Eu dou 8 porque, assim, se eu der 10, eu acho que o governo, quando dá 10, você passa. Aí você passou de ano, 10, você fica... Eu dou 8. E costumo dizer que cada dia é um dia, e que a política é um retrato, ela não é um filme, né? Então, se a gente hoje está numa situação de uma avaliação extraordinária, jamais vista, que eu acompanho, é a melhor avaliação de um governo que eu já vi. Mas a minha preocupação, e falo isso sempre com o Vladimir, e acho que ele entende dessa forma também, é que a cada dia a gente precisa construir um governo, a gente precisa crescer. Com o transporte, do jeito que a gente precisa. Eu falo transporte, mas tem outras coisas também. Eu estou falando, eu sempre discuto a questão no macro, sabe, Aloysio? Então, assim, quando eu falo do transporte, eu não posso dar 10 por enquanto, e posso dar 8, até porque se eu der 10 e depois ele cair, é complicado. Então, a gente tem que ir no crescente, Eu acho que o governo dele ter acertado muito o governo. Eu dou 8 para ele, porque ele teve uma capacidade, primeiramente, a capacidade dele de liderança é uma coisa impressionante, a capacidade dele de empolgar, né? Tipo assim, o exemplo arrasta. Quando ele trabalha muito, eu pensava assim, ele trabalha tanto quanto o pai e a mãe, trabalham muito, ele trabalha demais. Mauro, eu posso só uma outra entrevista que a gente fez, eu e o Nogueira fizemos essa semana, importante, uma caixa comemorando 35 anos da Casa Irmãos da Solidariedade, que presta assistência ao soropositivo do HIV, e Fátima é prima de Rosinha. É prima. E ela, em relação a Vladimir, ela falou exatamente isso. Aquilo, palavras dela, que conhece o Vladimir desde o bebê, né? Desde a barriga da mãe. Sim. E aquilo ali não é um tipo, um arquétipo político, que ele realmente é assim. Nogueira se lembra disso, né? Você concorda, então, com isso também, que Fátima colocou? Eu concordo. Assim, o Vladimir é uma pessoa muito cativante, ele é uma pessoa assim, extremamente carinhosa, é uma pessoa que fala assim, isso é bom, isso pode, isso não pode. O Vladimir é uma pessoa extremamente inteligente, né? Então, eu acho que a questão da maturidade política, a gente não precisa comparar as pessoas. Às vezes você fala assim, eu estou adiantado ou estou atrasado. Não tem isso. Você está no seu tempo. Você está no seu tempo. As pessoas se comparam a A ou a B e elas acham que ou estão atrasadas ou estão adiantadas. Não, está no seu tempo. E assim, a decisão que ele teve de deixar de ser deputado federal, e muita gente falou que ele, você está fazendo besteira, você vai para Campos, vai deixar de ser deputado federal para ser prefeito. Não, ele veio, ele assumiu a prefeitura, um momento muito delicado que ele conseguiu superar, que ele conseguiu estruturar, que ele conseguiu através do diálogo. Ele é uma pessoa adorável, Então, assim, é uma pessoa que cuida das pessoas, que tem um carinho muito grande pelas pessoas, né? Ele prefere estar na rua do que estar no gabinete, é o estilo dele. Ele assim, é um processo natural que ele se renova estando junto com o povo. É fantástico a vontade que ele tem de trabalhar. Você chega no sábado, ele está num lugar, está no outro. É fascinante trabalhar com ele. É uma coisa muito legal, é uma coisa muito bacana. Assim também que eu tenho que falar que, para mim, foi sempre uma alegria trabalhar com a Rosinha, foi sempre uma alegria trabalhar com o Garotinho, entendeu? E, assim, é uma alegria trabalhar com ele. Eu penso,
Eu entrei no governo um ano depois do governo ter iniciado, né? Depois de ter acabado a eleição, a última eleição, onde todo mundo sabe que eu fui candidato a vice-prefeito junto com o Chicão, né? Foi uma experiência e a gente acabou, o Rafael venceu, foi muito bem votado, e eu fiquei na iniciativa privada nesses 4 anos, 5 anos, e o Vladimir me convidando para retornar ao governo, e a minha ideia era continuar na iniciativa privada. Mas, assim, ele veio aqui à minha casa um dia, chegou meio-dia e saiu meia-noite daqui. Aí, assim, aí foi difícil. Os cantos da sereia, Luiz. Eu falei, eu não volto para isso, eu não volto. Aí veio um menino e jeitoso, do jeito que ele é, e me levou de volta para o governo. E, assim, estou feliz, renovado, com novos desafios, e muito bom. Ele é muito gente boa, falando como a turma fala. Ele é um cara, assim, muito, muito bacana. Muito pegou na mão e levou tomar um sorvete no Everest, na Praça do Liceu? Rapaz, olha, não chegou isso não. Eu ia falar, é uma tia, pô. Não, é um tio, pô. É a tia. Mas ele falava assim, você me pegou no colo, tio. Me chamaram de tio, cara de pau. Hoje me dá bronca. Faz isso, faz aquilo. Mas na hora de chamar, ô tio, pô, você é meu tio. É como se fosse um pai, o segundo pai para mim. Eu falei, tá bom, Vladimir. Cara de pau, mas gente boa. Isso é bom. Isso é Esse ótimo. entrosamento na equipe, essa sinergia tem que existir, senão não funciona. Senão um puxa para um lado, outro puxa para o outro, aí desanda. Não, olha só, assim, eu não vou dar um chute aqui, mas eu vou... Se você pegar a idade média do secretariado do Vladimir, eu acho que deve ter 1 ou 2 ou 3 secretários mais novos que ele. Entendeu? Então, assim, olha só, Luiz, Rodrigo, Cláudio e você que está nos ouvindo. Ele é uma pessoa jovem, ele trabalha com as pessoas, vamos dizer aqui que é o Conselho de Anciões, né, as pessoas mais velhas que ele, eu tenho quase o dobro da idade dele, e assim, ele consegue equilibrar a decisão dele, do cara moderno que ele é, da cabeça que ele tem, de impor o que ele pensa, impor que eu digo no sentido de fazer valer, mas ajustando de acordo, ele ouve as pessoas, ele ouve o entorno, às vezes acerta, às vezes erra, que é natural, às vezes o entorno... porque né, o difícil não é ser amigo do rei, o difícil é ser amigo da corte, né, como diz muito. Mas o Vladimir, assim, ele tem uma capacidade de ouvir, de pensar e de repensar muito bacana. Boa. Então ele tem uma equipe que é uma equipe... Eu não vou citar nome para não causar ciumeira, mas vou citar um só, vou citar o Mansur, que tem seus 75 anos, assim, que é um dos... Entendeu? Então, assim, é muito bacana o que ele fez, a capacidade de mesclar e a capacidade de modernizar. Apesar dele estar com pessoas mais velhas que ele, com pessoas mais novas, ele tem uma visão de futuro da modernidade. Você conseguir juntar isso é muito bacana, é muito legal. Bom, meu caro Mauro Silva, são 7h49. Vou pedir licença rapidamente a você, a bancada, para a gente fazer um intervalo, mas é bem rápido, e a gente volta para conversar, e aí a gente fala mais de política ainda nesse programa de hoje. Câmara Municipal, pacificação, tudo isso no próximo bloco, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.